Ele está de volta, estou falando do Brasileirão que volta finalmente, logo mais esse final de semana. Vamos poder matar a saudade, ou não, né? Depende do time que você torce, dos nossas equipes que não foram para a Copa do Mundo de Clubes, inclusive aquelas que foram. O Brasileirão está de volta e temos muitas coisas a falar. Desse que é um Brasileirão que vai até mais longe, vai até próximo ao fim de dezembro. E até por isso se torna um Brasileirão ainda mais difícil de analisar, ainda mais imprevisível, porque a gente tem muito campeonato pela frente. A gente vem de uma pausa para a Copa do Mundo de Clubes, onde tivemos 4 equipes brasileiras indo para a competição, e as outras 16 ficando ali, 15 dias de férias e restante de uma interpré-temporada. E aí surge aquela dúvida: quais foram os times que melhor aproveitaram esse período de treinos? Quais foram os times que conseguiram recuperar, por exemplo, jogadores que estavam lesionados? Eu, como corintiano, sei que o Corinthians fisicamente era um time que precisava dessa pausa. Então, quais foram os técnicos que vão conseguir? Técnicos que estavam embaixo ou pressionados, que vão conseguir se recuperar no cargo, usar esse tempo para recuperar o time, para recuperar a confiança e para botar as coisas no trilho dos novos técnicos, como eles aproveitaram nesse período para organizar seu time, porque eles não vão ter mais depois que começar a loucura, o período de treino vai ser para poucos. Então, é um período bastante, falando dos 16, né? Um período que foi bastante importante e decisivo para muitos trabalhos. Dos 4 times que foram para a Copa do Mundo, eu fiz um vídeo já ontem sobre mais um pouco, falando um pouco mais dele, o que eu espero agora para essa volta deles ao futebol brasileiro. Mas no todo é importante a gente citar a questão física, como essas equipes vão lidar, já que elas não pararam, elas continuaram jogando enquanto os outros descansaram. Como vai ser essa questão física, até quando eles vão aguentar o ritmo, se talvez alguns deles tenham que abrir mão de uma competição para focar nas duas principais, ou como os seus elencos vão aguentar esse ritmo de poder rodar e ainda assim se manterem competitivos. Isso também serve um pouco para as outras 16 equipes, porque o calendário vai voltar e vai voltar com tudo. Tem time que está em 3 competições, como Brasileiro, Libertadores Sul-Americano, Copa do Brasil. Como isso vai ser feito, como vai ser lidado, né? Essa gestão de elenco, essa rotação, quais são os times que vão conseguir na janela de transferência reforçarem os seus elencos para dar mais profundidade, para conseguirem ir com mais força e carga total nas demais frentes. Alguns times que não conseguirem, quais serão suas escolhas para focar? Vão focar tudo nas competições de mata-mata e deixar o brasileiro de lado? Ou vão focar mais no brasileiro e entre as duas competições de mata-mata escolher só uma? Essa é sempre uma questão importante. E dessas equipes que, por exemplo, quiserem deixar o brasileiro um pouco de lado, qual vai ser o saldo disso? Será que depois, na hora que voltarem para o campeonato, já não pode ser tarde demais para o seu objetivo? Ano passado, o Atlético Mineiro foi deixando o brasileiro para trás. Quando foi ver, estava correndo risco de ser rebaixado. É um perigo que você se corre ainda mais quando você não é um time do lado do topo da tabela. Ao mesmo tempo, tem equipes que não estão em 3 competições, estão no máximo em 2 ou somente em uma. E esses times podem ter uma vantagem a longo prazo, que é fisicamente vão ter mais tempo de descanso, vão poder usar mais as suas peças no total, sem precisar ter que revezar tantos jogadores, equipes que já têm um elenco mais curto, e isso pode ser um fator decisivo para elas crescerem na competição. Aí eu falo, por exemplo, de Red Bull Bragantino, que está na parte de cima da tabela, Mirassol, que está muito bem no campeonato, o Santos, por exemplo, é um time que pode se beneficiar nesse sentido por ter um calendário mais leve, das equipes que vieram da Série B ou que não foram competições sul-americanas, ou equipes que só estão em 2 competições, por exemplo, o Cruzeiro, que hoje está brigando ali pela liderança e que só tem Brasileiro e Copa do Brasil e que vem se reforçando, ou até mesmo o Corinthians, né, que também só tem 2 competições e com um elenco que já tem seus problemas físicos, isso pode ser algo de alívio, né, ter mais datas livres em relação aos demais. Então, tudo isso são questões muito importantes que vão ser muito decisivas na segunda metade do Brasileirão. Além de, claro, a janela de transferências. Todo ano ela é sempre um motivo de preocupação ou expectativa para certos torcedores. Preocupação porque sabemos a realidade do futebol brasileiro hoje dentro do mundo, que é um futebol muito de exportação. E os principais jogadores são sempre muito visados. Quem vão ser as vendas? Quantos times, até que ponto alguns times vão conseguir segurar suas principais estrelas? Né? Isso é sempre muito decisivo. E tendo saídas, como será as reposições? No que não falta no futebol brasileiro hoje, time financeiramente que não está bem, né? Isso aqui atrás que eu digo.
E a capacidade de alguns times de repor seus jogadores caso percam grandes nomes não é tão grande. Isso pode se influenciar e tornar um time que hoje está na parte de cima da tabela, puxar ele para baixo. Hoje, na transferência, também pode levar um time lá, que está na segunda metade mais para cima. Assim, isso é sempre um risco. Agora, na hora de a gente ver também a competência dos dirigentes nesse sentido, na hora de saber vender jogadores e também na hora de saber reforçar seus elencos. E, claro, as trocas de técnico. Se já o Brasileirão, se o futebol brasileiro já troca muito técnico normalmente, num cenário de calendário tão maluco, e tudo que como vai ser agora, a tendência é que as trocas sejam cada vez maiores e que algumas trocas sejam, por exemplo, no desespero. E aí vai depender muito dos clubes que consigam acertar isso e mais do que isso, a capacidade dos treinadores conseguirem fazer muito em pouco tempo. Porque dependendo de quando for a troca, você não vai ter tempo assim para semanas livres para treinar, senão você vai ter que assumir num dia, 2, 3 dias depois já vai ter jogo e você vai ter que prezar do resultado. Então são muitas questões, algumas sempre se repetem a todo brasileiro, mas que nessa, por conta dessa loucura do calendário, vão estar ainda mais fortes, porque a gente vai ter um campeonato mais longo, um calendário que, caso da Copa do Mundo de Clubes, todo apertado, competições de mata-mata, a pressão, viagens, janela de transferência podendo tirar jogadores, possíveis contratações, tudo isso influenciando os rumos do campeonato. Olhando um pouco mais de cada time, por estado, começando do Sul, temos Grêmio, Inter e Juventude, Juventude se movimentando bastante no mercado para tentar reagir no campeonato. O Grêmio é um time que precisa de reforços individualmente, está bem claro que o time do Grêmio carece de mais qualidade. O Inter, que em dado momento era tratado como um dos melhores times do Brasil, quando foi para a pausa estava muito mal. Será que o Roger Machado conseguiu encontrar o caminho desse time para voltar a render como já rendeu em outros momentos? Subindo mais para cima, no estado de São Paulo, que não falta é time, eu fiz inclusive vídeo para cada um deles. O Corinthians, como que o Corinthians volta e o quanto que o extracampo pode atrapalhar dentro de campo. O São Paulo agora com o Crespo, qual vai ser as mudanças e como o time vai reagir a essa nova chegada de um novo treinador, uma nova forma de trabalhar. Será que veremos o Santos conseguir ter mais estabilidade? Será que veremos o Neymar sendo mais notícia dentro ou fora de campo dessa vez? E Kleber Xavier teve tempo para treinar. Agora ele precisa mostrar mais trabalho, mais desempenho. O Palmeiras pós-Copa do Mundo, como é que volta, como vai ser essa volta, a pressão por um desempenho melhor e possíveis saídas importantes e mais novas chegadas. Red Bull Bragantino e Mirassol, duas equipes que foram as gratas surpresas, como elas vão voltar? Será que elas vão conseguir manter o ritmo que estavam antes do campeonato? Ou será que essa pausa vai dar uma freada neles e eles não vão conseguir simplesmente se desenvolver tão bem? E no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama de início termina a primeira parte do campeonato jogando bem, mostrando evolução de desempenho. Como será que vai voltar o Vasco agora que o Diniz, por exemplo, teve um período para poder treinar e aprimorar um pouco mais suas ideias dentro do elenco? Fluminense, Botafogo e Flamengo, três equipes que foram para a Copa do Mundo Clubes e cada um voltando de um jeito. Um Fluminense volta maior do que foi, um Flamengo com as questões internas podendo atrapalhar um pouco o time, querendo novamente ser protagonista, apesar da equipe ter mostrado o poder, e um Botafogo totalmente de cara nova, saindo jogadores, chegando novos jogadores, inclusive um novo técnico que dá na sua primeira experiência, que é o filho do Ancelotti. Indo para as Minas Gerais, como o Atlético Mineiro vai voltar? O Atlético Mineiro sem tanto poder de investimento e muito dependente do seu time titular e mesmo tendo que lidar com várias frentes. Será que fisicamente isso não pode custar um preço, a falta de profundidade no banco? O Cruzeiro, que é uma das sensações do campeonato, tendo um calendário mais tranquilo, um trabalho de jardim podendo evoluir cada vez mais. Será que o Cruzeiro vai se firmar mesmo com candidato ao título? Indo para o Nordeste, temos o Bahia de Rogério Ceni com tempo para treinar. Como se Bahia vai voltar agora no segundo semestre? É um time que pode chegar longe pensando numa Sul-Americana, o quanto vai se dedicar às Copas, como vai conseguir manejar essas três competições ao mesmo tempo. Um Vitória, que eu tô gravando esse vídeo logo após o Vitória ter caído na Copa do Nordeste, então talvez o Vitória troque de técnico antes de eu postar esse vídeo. Mas é isso, um Vitória que chega muito pressionado e que precisa dar uma reação e que a queda na Copa do Nordeste em casa por confiança é mais um golpe duríssimo. Não só o trabalho do Carpini, mas a moral do time. E o Vitória que precisa se reforçar também. Um esporte que tá naquela. Pior que tá, não fica. Né? Não tem como ser pior. Trocou de técnico, tá tentando fazer o máximo de mudanças possíveis no elenco. Será que finalmente vamos ver o esporte chegando à Série A e conseguindo ser competitivo e ganhar jogos? Porque até aqui está sendo um mero espectador de luxo e fazendo seu torcedor passar raiva e vergonha. O Ceará
vai conseguir se manter estável. É um time que, jogando em casa, vem sendo competitivo, precisa melhorar fora, mas vem fazendo uma Série A bem digna e bem razoável, conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento. E o Fortaleza? Qual Fortaleza nós veremos? Quando antes da pausa, era um time em completa queda, né, cada vez caindo mais, um elenco sem dar resposta, e até mesmo o Vojvoda, a possibilidade de sair. O Vojvoda ficou. Fortaleza que está se mostrando, tentando ser bastante ativo no mercado, tanto de chegadas quanto de saídas. Será que vão ver o Fortaleza reagir como foi lá no passado, né? Quando o Fortaleza, por exemplo, anos atrás, chegou inclusive terminar o primeiro turno na zona de baixamento. O time conseguiu dar uma arrancada, muito também pela atuação no mercado de transferências, e chegar inclusive a pré-Libertadores. Será que veremos esse filme se repetir? Então, provavelmente, acho que eu não esqueci nenhum clube, né? Se eu esqueci, eu peço desculpa. Mas é um campeonato brasileiro cheio de histórias e que promete muito na segunda metade. A gente está animado porque a gente viu o desempenho das equipes brasileiras na Copa do Mundo e olhou e pô, legal, né? Dá uma animação diferente para essa volta do Brasileirão. E a gente vai ter os nossos choques de realidade com os problemas diários, né? Sempre. Isso sempre. O amadorismo no nosso futebol em alguns sentidos. Mesmo assim, estou animado para essa volta. Acho que promete muita emoção, até por toda a imprevisibilidade que o nosso calendário, que o nosso contexto gera. Dá para esperar uma volta do Brasileirão bem animada, tanto pro bem quanto pro mal. Isso que eu não entrei no fator arbitragem, que também foi uma grande protagonista do campeonato até aqui. Mas eu quero saber de você. A sua expectativa para a volta do brasileiro, destaques positivos, negativos, o que achou do vídeo. O espaço nos comentários é livre para você, né, mostrar a sua opinião. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.